Todos os Estados-membros aprovaram a decisão que permitiu à Comissão Europeia ontem proceder à primeira emissão de dívida para financiar um plano de recuperação económica. Isto permite-nos chegar e celebrar, no dia de hoje, a aprovação dos primeiros planos de recuperação e resiliência, o que é um verdadeiro marco na história da União Europeia. Now I can go to the bank? You can go to the bank. Thank you. Foi assim uma espécie de porreiro-pá, mas que não saiu assim tão bem. António Costa formou um governo a pensar na presidência portuguesa da União Europeia, planeou a legislatura para um antes e depois deste marco que costuma distrair os primeiros ministros da governação interna, mas veio a pandemia e os planos foram outros. Finalmente, houve bazuca, lei do clima, uma cimeira social, há um certificado digital Covid-19. Vamos analisar o que ficará desta presidência portuguesa, para além do cheque com os zeros da bazuca. Mas depois também o visto. Ein ganz einheitliches Verhalten der Mitgliedstaaten bezüglich der Reisebestimmungen zu haben, das schlägt zurück. Wir haben jetzt eine Situation in Portugal, die hätte man vielleicht vermeiden können. Und deshalb... Traduzindo, parece que Angela Merkel também tem televisão e viu como Portugal permitiu que os adeptos ingleses furassem a chamada bolha. Apontou o dedo à gestão portuguesa da pandemia e lamentou que não houvesse acordo quanto às restrições de viagens entre os Estados-membros. Não é censura, porque seguramente a Alemanha não se pronuncia sobre a gestão das políticas das fronteiras de cada um dos países. A verdade é que a Alemanha pôs Portugal na lista de risco, o que matou o que restava do turismo no Algarve. Nem ingleses, nem alemães. A variante Delta está a pôr Portugal outra vez no mapa vermelho. Esta é a Comissão Política. Estamos a gravar ao início da tarde de terça-feira, 29 de junho, e vamos conversar sobre a presidência portuguesa da União Europeia, que está a chegar ao fim, e sobre o novo estado Delta da pandemia. Para discutir estes temas, chamei a Susana Fresh, a correspondente da SIC e do Expresso em Bruxelas, e que acompanhou a presidência portuguesa ao detalhe. Olá, Susana, imagino que sejas uma portuguesa cabisbaixa entre os belgas futuros. Muito pouco. Cabisbaixa nunca. E também a Raquel Albuquerque, a jornalista do Expresso, que funciona na redação como se fosse uma verdadeira matriz de risco, o nosso oráculo sobre a pandemia. Olá, Raquel. Olá, Vitor. E o David Inês, camarada comissário desta dose semanal de inoculação para Political Junkies. Olá, David. Olá, Vitor. Nem cabisbaixo, nem belga, tentei nem não ser delta também. Eu sou o Vitor Matos. Vou começar por ti, Susana, com esta pergunta muito aberta. Tu que acompanhaste tudo, diz-nos que balanço fazes desta presidência portuguesa? Mais vitórias? Mais derrotas? Bem, não quero ser eu a fazer demasiados elogios à presidência portuguesa, portanto reconheço que há de facto algumas vitórias. Nós fomos vendo ao longo do semestre alguns dos objetivos a serem conseguidos. Por exemplo, o certificado digital Covid, ainda que eu tenho muitas dúvidas de que isto seja uma vitória total, porque agora estamos a sofrer, Portugal é o primeiro a sofrer na pele, como o certificado digital na verdade pode servir para quase nada, porque neste momento os portugueses nem sequer podem ir para a Alemanha, nem mesmo que tenham o tal certificado, portanto é uma vitória, mas é assim uma vitória um pouco estranha. Mas há outras coisas obviamente que foram importantes. A lei do clima, eu acho que foi muito importante ter fechado essa lei. Penso que também foi interessante esta cimeira social, ainda que, por exemplo, não tenha sido mas ter resultados sobre o salário mínimo justo ou mais adequado. Mas Susana, diz-me uma coisa, a cimeira social tem resultados práticos ou é só uma coisa que ficou no papel? Só daqui a uns anos é que se calhar vamos perceber quais é que são os resultados práticos. Para já fica a vitória de António Costa ter levado quase todos os líderes, menos a senhora Merkel, que não lhe fez a vontade, e também os primeiros ministros da Holanda e de Malta. Eu acho que foi importante ter feito esta cimeira no Porto.
Agora, já falámos várias vezes sobre isto é uma declaração de intenções, que é importante, obviamente, mas que faltam agora os resultados práticos e, como eu te dizia, por exemplo, naquilo que é a diretiva, que é uma coisa que está a ser negociada sobre os salários mínimos adequados, não houve qualquer avanço, por exemplo, só para se perceber. Olha, e esta polémica final por causa da Hungria, não é uma coisa que acaba por deixar a presidência portuguesa um bocado manchada? E a presidência portuguesa, o governo português? Sim, foi muito estranho, eu acho que não caiu nada bem, principalmente em Portugal, invocar o dever de neutralidade e ser um mediador honesto, não é? O tal honest broker, não caiu muito bem em Portugal. Eu acho que provavelmente os portugueses preferiam ter visto o governo português assinar esta declaração, a condenar esta lei, que é uma lei que discrimina a comunidade homossexual. Portugal não o entendeu assim, entretanto já António Costa, de pino na lapela no último Conselho Europeu, já veio tentar esclarecer de que lado é que está da história. Em termos de presidência, há que dizer que já foram feitas, voltámos finalmente a ter audições sobre o procedimento do artigo 7º, o tal procedimento para verificar se os dois países, Hungria e Polónia, estão a pisar o Estado de Direito ou se estão a cumpri-lo, mas enfim, foram apenas audições. Agora vamos ver que continuidade é que os eslovenos dão a esta questão. David, António Costa parece que vai sedimentando um certo caminho na União Europeia. No entanto, tu achas que a presidência portuguesa teve algum impacto interno positivo ou negativo? Normalmente havia esta coisa dos primeiros ministros ficarem mais ausentes nesta altura, mas na realidade ele teve que estar bastante presente por causa da própria pandemia, não é? Sim, mas esteve sempre. Aqui não havia grande opção, não é? Um primeiro-ministro nesta circunstância não pode largar o país e ir à sua vida diplomática. De todo o modo, como a pandemia foi um tema central na própria União Europeia, todo o posicionamento externo do primeiro-ministro acabou por manter um pé dentro de portas, não é? Não é o certificado digital tratado na União Europeia, evidentemente tinha uma implicação nacional e António Costa foi-se adaptando progressivamente às circunstâncias e transformando aquilo que seria um mero instrumento de passagem de fronteiras até num instrumento interno para que as pessoas pudessem movimentar-se se tivessem uma dupla vacinação ou se tivessem um teste negativo confirmado, por exemplo. Agora, evidentemente deixa marcas politicamente no governo. Sabíamos que iam ser 6 meses muito exigentes. Evidentemente não foi só para António Costa, convém dizer, muitos ministros tiveram uma carga de trabalhos muito acentuada durante estes 6 meses, mesmo para cumprir etapas que não são mediaticamente muito visíveis, mas que eram absolutamente necessárias, porque são as pastas deles na União Europeia e presidiam aquelas reuniões. E o que temos hoje é uma discussão pública sobre um governo muito desgastado. Não é que há 6 meses não o disséssemos, mas hoje claramente esse é um tema central, tanto que estamos todos a falar de remodelação e quando é que foi a remodelação. E tu lembras-te, Vítor, nós escrevemos sobre quando é que António Costa pretendia fazer uma remodelação já há 3 ou 4 meses, mas já estávamos em plena presidência europeia, nessa altura em plena terceira vaca, agora estamos numa quarta, portanto isto com o passar do tempo acentua-se. O que acho é que António Costa aproveitou ou agarrou bem, pelo menos na fotografia, porque eu acho que esta é uma boa presidência, é uma presidência onde Portugal e António Costa saem bem na fotografia e porventura no papel. Eu tenho muito mais dúvidas, depois na prática isto tem uma tradução tão bonita quanto aparenta, mas António Costa aproveitou para reforçar o seu peso dentro de portas, reforçando-se fora delas, não é? Ou seja, todo o peso que ele ganha, ou aparentemente vai ganhando nestes 6 meses à frente da presidência portuguesa, tem uma tradução prática de é António Costa, é o primeiro-ministro português, ele até lá fora tem alguma força e portanto esta aura de incontestável acaba por sair como o prato mais desejado de António Costa desta presidência. Raquel, a chanceler Merkel pareceu muito preocupada com a questão da variante Delta em Portugal. Tu achas que ela tem razão quanto à gestão portuguesa do controle de fronteiras? Achas que fomos muito permissivos ou devia-se dar mais agora ênfase à questão do certificado digital e evidentemente quem tem as vacinas ou quem já foi afetado ou quem já tem imunidade poder ter circulação?
Eu acho que a questão das fronteiras se colocou já em 2 momentos. Primeiro, em dezembro, quando falámos da entrada na altura designada da variante do Reino Unido, e que também deu origem ao pico gigantesco que nós tivemos no início deste ano, mas a verdade é que nesta fase mais recente também se voltou a falar sobre a questão se não deveria ter havido um controle mais detalhado, não só tentando garantir que as pessoas de facto eram testadas e tinham testes negativos para entrar, mas também com o cuidado, e se calhar aí não sei se a mensagem passou suficientemente de forma clara em relação à importância das quarentenas de quem vinha de países com maiores incidências ou de países onde havia variantes de maior preocupação. Eu relembro que o Nepal, por exemplo, só foi colocado nessa lista de quarentenas há menos tempo. Portanto, é óbvio que essa questão do controle das entradas se pôs nestes momentos prévios a vermos estas variantes entrarem em Portugal. A preocupação que existe em Portugal neste momento e que existe na Alemanha é partilhada por muitos outros países que veem situações como a do Reino Unido, como o caso de Portugal, e também, por exemplo, ainda agora recentemente a Austrália e a Nova Zelândia reforçaram as restrições em algumas cidades precisamente porque viram aumentar o número de casos com a variante Delta. Portanto, a mim parece-me que esta é uma preocupação que é partilhada por vários países neste momento, mesmo que ainda não estejam com uma situação, podem nem sequer vir a tê-la, como Portugal. Agora, claro que o dilema neste momento se coloca entre o que é que faz sentido neste momento e daqui para a frente. É de facto apostar nesta ideia do certificado, que de alguma forma poderá incentivar as pessoas não só a de facto vacinarem-se, mas a serem testadas e irem assegurando que têm testes negativos, mas não seja para garantir que têm o certificado de teste. Será ir por aí e garantir que a entrada a eventos, etc., como tem vindo a ser discutido, pode ser feita se a pessoa tiver este certificado, ou continuar a aplicar restrições, nomeadamente em termos de horários, ou de fechar os restaurantes ao fim de semana, como está em vigor em Lisboa, e como muitos outros concelhos se arriscam a ter essas restrições a partir da próxima semana. Então, eu acho que aqui o dilema é um bocado o que é que agora faz sentido. Deixa-me passar para a Susana. Susana, diz-me uma coisa, já há reações na própria Comissão Europeia ao travel ban da Alemanha em relação a Portugal. O que é que se passa? Quer dizer, a Alemanha está a ser censurada na Europa por causa disso? Censurada totalmente não, mas a Comissão Europeia já deixou aqui algumas críticas e alguns avisos a Berlim, porque o que Berlim fez foi aplicar um travel ban, uma proibição de viagens a Portugal. E, portanto, isto realmente significa que o certificado digital não serve absolutamente nada. Aliás, nem sequer é possível entrar com o certificado e depois fazer quarentena se a pessoa for, por exemplo, portuguesa e quiser ir lá passar uns tempos. Isso não é possível. Portanto, só pode entrar na Alemanha quem for alemão, quem for residente, e essas pessoas obviamente terão que fazer quarentena. E, portanto, logo aqui a Alemanha, a puxar do travão de mão, que é verdade, já estava previsto, quer no certificado digital, quer nas recomendações, mas a ir se calhar demasiado longe, porque o que a Comissão diz é que era preferível, por exemplo, ter imposto quarentenas, deixar na mesma as pessoas entrarem, seja com o certificado ou o que quer que seja. Na verdade o certificado não é um passaporte, tu precisas sempre ter o teu cartão de cidadão, não é? E portanto deixavam as pessoas entrar e as pessoas fariam quarentenas. Isso não acontece, é isso que a Comissão está a criticar, e não é de agora, porque sempre que houve um travel ban ao longo deste tempo todo da pandemia, a Comissão criticou, e portanto isto mostra a descoordenação que é constante, e não é só Portugal que não seguiu à letra a recomendação para fechar a porta aos britânicos, porque na verdade Portugal não seguiu à regra essa recomendação. Portugal abriu a porta aos britânicos quando os britânicos e o Reino Unido não estavam na chamada lista branca que foi acordada entre todos os 27, e isso é uma coisa que irrita obviamente a senhora Merkel, porque o que ela queria e a pressão dela toda era para que a Espanha, a Grécia e Portugal fizessem o que os outros todos estão a fazer, e Portugal não fez, portanto não cumpriu a recomendação à regra. Agora a senhora Merkel também não está a cumprir a recomendação à regra com este travel ban. Mas diz-me uma coisa, mas o certificado digital para um cidadão comum não serve para nada. Quer dizer, eu sou lá em certificado digital e penso, então ok, tenho o certificado, estou vacinado, ou sou testado, posso viajar, tenho liberdade de movimentos. Não é assim?
Olha, o meu certificado ainda não serve para nada, eu já tenho o certificado que me passaram os belgas, mas como só tenho uma dose, agora vou para a Eslovénia, vou ter que fazer na mesma um teste rápido para entrar. Ainda estou para saber como é que, na hora de voltar à Bélgica, se o certificado valerá alguma coisa. Ou se vais ter que ficar 14 dias fechado em casa. Pois, eu espero que não, mas de facto o certificado, no mundo perfeito, o certificado ajuda. Portanto, se tiveres o tal, na verdade se tiveres a vacinação completa, vamos ser honestos sobre isto. Ok, depois a Comissão e os Estados-membros inventaram esta ideia de, ok, quem não tem a vacinação completa pode ter um certificado em como fez um teste negativo, mas para que é que eu quero um certificado se eu tenho o teste negativo? Claro, exatamente. Ou então o certificado da recuperação também tem interesse, mas é preciso que os países permitam que as pessoas andem de um lado para o outro com isto. Claro. E eu volto sempre a dizer, isto não é um passaporte, não é um livre trânsito, e a prova disso está agora com a Alemanha. Mas foi assim que foi vendido. David, isto foi mal vendido, as pessoas percebem, acham que o certificado digital serve para uma coisa que afinal não serve. Os governos, aliás, a presidência portuguesa gritou vitória com isto, afinal nada. Não estaria tão seguro disso. A Susana terá mais informação do que eu, portanto, Susana vai por cima e corrige onde eu estiver errado. Mas a verdade é que o certificado foi um instrumento criado, enfim, é uma coisa completamente inovadora, não é? Toda a gente na Europa tinha enormes desconfianças, até nós internamente, constitucionais sobre isso, vi deputados do PS a levantar grandes objeções no início do processo, mas entretanto houve uma espécie de sentimento de urgência, tipo alguma coisa tinha que ser feita porque nestes meses até haver alguma imunidade de grupo, e hoje entendemos que essa imunidade de grupo só se atinge bem para lá dos 70% de população adulta vacinada, nós tínhamos que poder viver, e poder viver para países como Portugal, Espanha, Grécia, que como bem diz a Susana resistem muito ou impuseram muito um instrumento deste tipo, e abriram bastante as fronteiras assim que puderam. Isto continua a acontecer com Espanha neste momento, e Portugal foi, quando recebeu os ingleses, e não estou a falar de Champions, estou a falar de abrir corredores para turistas ingleses virem. Portugal, Espanha precisavam muito de fazer a economia viver, e portanto estes instrumentos têm muito a ver com isso. E o que eu acho é que mudou uma circunstância em particular, é que quando o certificado começa a ser desenhado, que há relativamente pouco tempo, a própria variante Delta, ninguém ainda tinha um conhecimento científico suficiente para perceber quão eficaz era a vacina face à nova variante. E nós hoje sabemos já de certeza absoluta que uma primeira dose de vacina não é suficiente para travar esta variante. Portanto, o tempo e as circunstâncias mudaram relativamente a isto, e portanto, aquilo que foi desenhado para, se calhar o certificado pode ser emitido numa primeira dose de vacina, hoje já não conta para nada, porque a variante Delta espalhou-se muito rapidamente, não é só para Portugal, é para todo lado, então, e toda a gente tem medo disso, isto é discutido no mundo todo. Pelo que eu acho que o certificado não deixa de ser um instrumento importante para permitir que os povos europeus possam de alguma forma circular, mas é evidente que teve que se apertar o critério, e apertar o critério agora prejudicou Portugal. Então vamos ver aqui com a Raquel, quão preocupados devemos estar com a variante Delta? Qual é a gravidade que esta variante tem em relação a todas as outras? Isto muda-nos completamente o quadro? Ou até que ponto é que nos muda o quadro? Sim, o que se sabe neste momento com certeza é que de facto é mais transmissível do que outras variantes, e isso nós já tínhamos tido uma experiência semelhante de nos confrontarmos com uma variante que era mais transmissível quando falámos da variante anterior, portanto a variante conhecida como a variante do Reino Unido. Portanto, o que se sabe é que é mais transmissível. A questão agora neste momento, se olharmos para a situação atual, obviamente, em termos de ordem de grandeza daquilo que nós temos agora, seja em número de casos, seja em número de internamentos, seja até na mortalidade, é óbvio que é um retrato muitíssimo distante daquilo que nós registámos no início do ano. Eu relembro que nós chegámos a ter no final de janeiro uma média de 12 mil casos por dia. Nós tínhamos cerca de tivemos uma média de 280 mortes por dia no final de janeiro, 6.500 internados, portanto o retrato era diferente. Hoje a diferença também deve-se em grande maioria, em grande parte, à vacinação.
O que é que isto não significa? Não significa é que possa ser indiferente e que se possa deixar escalar a situação atual, porque apesar de tudo o número de casos tem vindo a aumentar. O que se tem visto também é que aquilo que nós começámos por ver muito focado primeiro no Conselho de Lisboa, depois nos concelhos à volta, depois na região de Lisboa, depois percebemos de facto que a área metropolitana de Lisboa estava com a situação em comum nas últimas semanas. Eu acho que começa a haver sinais que de facto isto se está a expandir para outras zonas do país. Estamos a assistir a isso no Algarve e tenho a impressão que o Alentejo também já foi referido esta semana com uma percentagem elevada da variante Delta. Portanto, no fundo isto também está a alastrar-se. E ainda que, sublinhando, não tenhamos o mesmo tipo de realidade, nem de gravidade, até mesmo em termos de mortalidade, por exemplo, que nós tivemos em tempos, porque os grupos de maior risco estão mais protegidos com a vacina e com a vacinação completa, é óbvio que a situação não se pode deixar escalar, porque sabemos que, apesar de tudo, ainda há uma percentagem elevada da população que não tem vacinação completa ou que ainda só tem mas diz-me uma ou coisa. que não está vacinada, como os jovens ainda. Cerca de Lisboa faz sentido, cerca de Lisboa, enfim, é uma forma de expressão. As restrições, as alterações aos horários na zona da Grande Lisboa e a proibição de saída durante o fim de semana resolve alguma coisa, ajuda a alguma coisa, ou é uma panaceia? Quer dizer, eu vejo a proibição de entrada e saída na área metropolitana de Lisboa, agora já com exceções, não é? Mas quer dizer, na minha opinião, é mais um sinal de alerta, um sinal de que era preciso fazer alguma coisa, do que propriamente a esperança de que as pessoas não saindo da área metropolitana de Lisboa, se é que não saíssem, não é? Se é que não iriam sair, que evitasse esse lastrar para o resto do país, porque as pessoas não saem só ao fim de semana, não é? Quer dizer, mas durante a semana estão a fazer todas as exatamente. Portanto, no fundo, eu interpreto isto mais como um sinal de que algo estava a correr mal na área metropolitana de Lisboa, do que propriamente uma medida que traria a solução. E de tal maneira que os casos continuam a aumentar, portanto, a incidência continua a aumentar. Não há ainda propriamente sinais de que a situação esteja resolvida e nem na área metropolitana de Lisboa, nem olhando para outras regiões. E, portanto, eu diria que ainda estamos um bocadinho distantes de ver a solução disto. David, isto é uma forma de mudar algo para que tudo continue na mesma? Ou seja, é basicamente o sinal político para as pessoas terem mais cuidado? O governo tinha que fazer alguma coisa e então, bom, vamos lá aqui fazer isto, porque não podiam estar sem fazer nada. Como é que tu olhas para estas medidas? Os ingleses têm uma expressão ótima para isto, que é last resort measure, não é? Portanto, é mesmo aquele caminho que tu fazes quando não consegues fazer mais nada porque as coisas já se perderam de controle. E eu acho que a montante disto, o que está eu acho que há um falhanço muito persistente do governo português, ou do Estado português, se tu quiseres alargar, em momentos em que nós estamos em confinamento. E esse, ou que nós estamos em alerta total, que é o da testagem, da testagem e da verificação das linhas de contágio. Esse é o maior fracasso, porque é aquele que não te permite fazer um controle razoavelmente eficaz de atenção, red alert, as coisas estão outra vez a ficar descontroladas, vamos lá perceber o quê. A par disto, há outra coisa que me preocupa bastante, é que nós falhámos na identificação da entrada da variante Delta, não é da entrada, é da disseminação rapidíssima, e também tínhamos falhado na identificação e na verificação da entrada da variante britânica, como disse a Raquel ainda agora. E eu acho que há um claro déficit de meios para verificar isto em permanência. É que assim, dizer que nós vamos ver, de repente temos um salto brutal, não é? Que é, a variante Delta só tinha 2%, só estava em 2% da população portuguesa e de repente passa para 50%. Isto não é verdade. O que acontece é que nós verificamos de muito tempo em muito tempo, porque não há meios para isso no INSA, no Instituto Ricardo Jorge. Estas equipas, neste momento, tinham que estar ultra preparadas para ver isto em permanência. Não é uma coisa por amostra de vez em quando, vamos lá ver quanto é que cresceu. Cresceu de 2% para 50%. Não é nada. Estas variantes espalham-se muito rapidamente e os países estão preparados para isto ou não. E depois, quando tudo isto falha,
Evidentemente, o que resta é, vamos lá avisar. E então, Red Alert, e vamos fazer aqui uma medida que simbolize esse aviso. Ao caso foi esta, enfim, tem sempre algum efeito, é sempre melhor do que nada, mas a verdade é que depois custa porque já é tarde e vai demorar, e demora tempo a voltar atrás, e eu acabo com isto. O problema é a consequência que isto tem pelo verão dentro, porque agora vai ser o mês de julho todo nisto e provavelmente entra por agosto dentro, e com sorte devemos chegar ao fim de agosto com as coisas mais controladas, mas aí já se perdeu muita vida, muita atividade económica, muito tudo, nós sabemos isso tudo. Muito bem, e agora vamos ao que não nos sai da cabeça. Posso só dizer uma coisa? Sim. Muito rápida. É porque eu acho que nós falamos ainda sobre a presidência portuguesa, e deixa-me mesmo dizer isto. Nós normalmente só falamos do governo, do que fez o primeiro-ministro, do que fizeram os ministros, e muitas vezes esquecemos do que fez a representação portuguesa aqui em Bruxelas. E eu acho que vejo pessoas com muito mérito, e que se houve dossiês, e foram vários que foram fechados durante esta presidência, foi também graças aos técnicos que nós não sabemos, obviamente o público não sabe quem são, mas que foram essenciais porque conhecem de facto estas várias questões em detalhe, e foi possível fechar muitas coisas graças a estas pessoas, e não necessariamente só graças ao governo ou graças a António Costa. Muito bem, Susana, obrigado por essa nota. Podes começar tu então pelo que não te sai da cabeça? Pois não me sai da cabeça a derrota de Portugal frente à Bélgica. Foi muito doloroso para mim ter que fazer reportagem e ver a felicidade alheia. Ainda assim, devo dizer que a partir de agora e até ao final estou a torcer pela Bélgica, porque de certa forma eu moro cá e gosto muito deste país, e espero que eles vençam até à final. Ao menos perdemos com os campeões, não é? Raquel, o que é que não te sai da cabeça? Olha, não me sai da cabeça, infelizmente, a morte desta rapariga em Lisboa, que estava a andar de bicicleta este fim de semana, grávida, e ela foi atropelada por um carro que aparentemente não a terá visto. Além de ser uma morte que obviamente choca e é lamentável, eu acho que também é um bocadinho um alerta para as várias realidades nas cidades que estão a mudar, nomeadamente, por exemplo, a mobilidade. E ser um sinal positivo, obviamente, que mais pessoas andem de bicicleta, que estejam a mudar também os seus hábitos de deslocação, mas que também parece ser um alerta que estas são realidades que precisam de atenção em paralelo à pandemia, que é começar a apostar um bocadinho mais em ver em termos de segurança, fiscalização e de como é que as coisas estão a correr nas cidades, porque há muita coisa a mudar também resultado da pandemia. Okay. David? Muito rapidamente, eu fui apanhado de surpresa por uma série de podcasts que foste tu que me recomendaste, Vítor Matos, o Day X do New York Times, e eu agora vou passar a palavra. Eu tenho muito que recomendar a toda a gente que ouça a sequência de 5 episódios do Day X. É sobre o crescimento brutal da extrema-direita na Alemanha, mais precisamente a infiltração da extrema-direita e das ideias neonazis nas instituições alemãs, e eu recomendo aquilo porque não só é um podcast incrivelmente bem feito pelo New York Times, ele está incluído no The Daily, que muitos conhecerão, mas também depois de ter visto a manifestação do Movimento Zero em Lisboa na semana passada. Se juntarmos os dois elementos, toda a investigação que aquela reportagem nos mostra, tudo o perigo que aquilo representa para a democracia alemã, e olharmos para aquilo que lentamente se vai começando a perceber que pode estar a acontecer em Portugal, há muita razão para nos preocuparmos, mas lá está, para isso é preciso estarmos informados. Ok, muito bem. Olhem, a mim não me sai da cabeça os problemas com a liberdade de imprensa nos países da União Europeia. Um artigo do Expresso esta semana fala da asfixia que o governo da Eslovénia está a fazer à sua agência noticiosa, mas os casos graves são muito mais antigos e na Hungria temos muitos casos até de falência de mídia de que não são amigos do governo ou que não vendem os mídia aos amigos do governo. E também na Polónia, eu recordo, eu tive, Susana, que se calhar uns 2 anos aí em Bruxelas, um encontro de jornalistas europeus, e lembro-me que havia o polaco, já assim, um jornalista de uma certa idade, andava-nos a perguntar como é que era nos nossos países, como é que era com as televisões públicas, porque a televisão pública na Polónia era completamente controlada, nomeadamente durante a campanha eleitoral. Portanto, eu acho que os déficits da democracia e os ataques à liberdade de imprensa deviam ser tão graves quanto os déficits orçamentais
Como é que a Europa deve lidar com as democracias iliberais? Eu não vi isso na agenda da presidência portuguesa, mesmo que se pensa voltar a acionar o artigo 7º, mas isso, como temos visto até agora, não tem dado enormes resultados. Mas tenho orgulho de trabalhar no jornal que pôs as cores da bandeira LGBTI no logotipo e denunciou os ataques às liberdades na Hungria no editorial, porque este jornal, quando nasceu, foi para lutar pela liberdade. E assim chegamos ao fim de mais uma Comissão Política, com o João Luís Amorim na edição de som. A ilustração é da autoria do Tiago Pereira Santos. Despedimos-nos com este clássico. E agora já lá estamos. Vamos ter tudo aquilo que desejamos, mais uma enorme pipa de massa. Na rádio, na TV, nos jornais, quem não lê? Portugal, assim é. Quanto mais se fala, menos se vê. Já estou farto, quero ver. Quero ver Portugal, assim é. Quero ver Portugal, assim é.